Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. Um dos pontos mais polêmicos do interrogatório do ex-presidente Lula ontem pelo juiz Sérgio Moro foi sobre os recibos do aluguel de um apartamento em São Bernardo do Campo. A Lava Jato afirma que o apartamento é de Lula e que um contrato de aluguel foi forjado para justificar o uso do imóvel. Na ação, o ex-presidente Lula é apontado como o verdadeiro dono do apartamento. Segundo as investigações, o apartamento mais um terreno para a sede do Instituto Lula somam 13 milhões de reais em propina paga pela Odebrecht. O ex-presidente nega e diz que a mulher dele, Marisa Letícia, alugou o apartamento para uso da família em 2011. O juiz Sérgio Moro perguntou a Lula como foram feitos os pagamentos do aluguel a partir de então e se ele guardou os comprovantes. Por exemplo, foram feitos depósitos bancários entre 2011 e 2015, esses aluguéis? Foram feitos depósito bancário, não sei como, mas foi feito, foi pagamento. O senhor ex-presidente tem recibos do pagamento desses aluguéis? Deve ter recibo, deve ter. Posso procurar o contador e saber se tem recibo. Salvo engano do juiz, esses recibos não foram apresentados ainda, o senhor ex-presidente sabe o motivo? É isso, eu não sei. Nem sei se já foi pedido para os advogados apresentar. O apartamento está registrado em nome de Glaucus da Costa Marques, que adquiriu o imóvel em 2010. Glaucus é primo do pecuarista José Carlos Bunlai, amigo de Lula. O Ministério Público diz que Glaucus atuou como laranja. Os valores correspondentes aos aluguéis que teriam sido pagos a Glaucus a partir de 2011 constam no imposto de renda de Lula e de Glaucus. O Ministério Público afirma que foi uma manobra para dar veracidade a um falso contrato de locação, porque não encontrou movimentação bancária que comprovasse os pagamentos. Na semana passada, Glaucus da Costa Marques disse que começou a receber o aluguel só em 2015, no mesmo mês em que Bunlai foi preso. O senhor declarou à Receita o recebimento desses aluguéis? Declarei. Era uma declaração falsa, portanto? É uma declaração falsa a Receita Federal que foi feita? É, mas acontece o seguinte, eu tinha um contrato de aluguel. Como é que eu ia fazer? Se eu não declarasse, entendeu? Eu declarei que eu recebi os aluguéis, mas eu não recebi. Na audiência, o ex-presidente Lula também negou acusações feitas pelo ex-ministro da Fazenda de seu governo, Antônio Palocci. Em depoimento, Palocci disse que Lula e o empresário Emílio Odebrecht fizeram um pacto de sangue, que incluía um pacote de 300 milhões de reais em propinas para o PT, além de agrados ao ex-presidente. O Emílio abordou no final de 2010, não foi para oferecer alguma coisa, doutor, foi para fazer um pacto, que eu chamei de pacto de sangue, porque envolvia um presente pessoal, que era um sítio, envolvia o prédio de um museu, pago pela empresa, que envolvia palestras pagas a 200 mil reais, fora impostos, combinadas com a Odebrecht para o próximo ano, várias palestras. E envolvia uma reserva de 300 milhões de reais. O companheiro Palocci vem aqui e conta uma série de verdades. Ele fala, sabe, de um fundo, sabe, que hora é 300, outra hora é 200, mas que ele não soube, ele não estava lá, fui eu que contei para ele. Ele fala do terreno com a maior disfarçatez. Se ele cometeu ilícito, ele que diga que cometeu. Veja, eu acho que eu tenho pena do Palocci e não raiva, porque o Palocci era uma figura política respeitada nesse país. Lula foi repreendido quando chamou de querida uma procuradora. Tem conhecimento da formalização? Não tenho, querida, não tenho. Também pediria que o senhor ex-presidente referisse ao membro do Ministério Público pelo tratamento protocolar devido. Como é que seria, doutora? O senhor ex-presidente não tem nenhuma intenção negativa em utilizar esse termo querida, mas não... Peço que não utilize, tá? Pode chamar de doutora. Tá bem. Senhora procuradora. Tá bem. Perfeito? O juiz Sérgio Moro interrompeu Lula quando achou que o ex-presidente estava utilizando o interrogatório para fazer campanha. Todo e profundo respeito que eu tenho cada vez que eu sento aqui. Cada vez que eu saio daqui, ou cada vez que eu ligo na televisão,
eu vejo as pessoas fazendo campanha contra mim. Certo. Senhor ex-presidente, não é para campanha, nem aqui para fazer declarações. O que o senhor quer falar sobre o objeto da denúncia? O advogado do ex-presidente disse que não há provas contra Lula. Ficou claro, insisto, que ele jamais solicitou, jamais aceitou ou recebeu a propriedade de qualquer dos imóveis indicados na denúncia. E também ficou claro que ele não participou de qualquer ato ilícito, de qualquer ato que pudesse beneficiá-lo. O advogado de Palocci rebateu Lula. Enquanto ele mantinha o silêncio, ele era apontado como um homem inteligente e virtuoso. Depois que ele passou a dizer a verdade, o Lula vem com esse chororô. Então, essa é a lógica com a qual ele trabalha. As pessoas que o apontam, que o acusam, mentem. Os documentos que são apresentados são falsos. E vai por aí em diante. Enquanto isso, só ele é que diz a verdade. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal a rescisão do acordo de colaboração premiada dos executivos da JF, Joesley Batista e Ricardo Saldi. O acordo de delação de Wesley Batista continua mantido, mas pode ser rescindido se ficar provado que ele cometeu crime financeiro. Wesley Batista está preso em São Paulo. O ministro Edson Fachin tem agora que homologar a rescisão do acordo de Joesley e Saldi. O procurador Rodrigo Janot afirmou que os dois delatores mentiram sobre fatos de que tinham conhecimento e se recusaram a prestar informações. Janot disse que ficou provado que após a assinatura do acordo em 3 de maio, eles sonegaram, adulteraram, destruíram ou suprimiram provas. O procurador escreveu que o que ocorreu foi o descumprimento das cláusulas que proíbem a omissão deliberada, a má-fé, o dever de transparência entre as partes contraentes. Agindo dessa forma, Joesley Batista e Ricardo Saldi descumpriram cláusulas do acordo de colaboração firmado com a Procuradoria-Geral da República e, pela gravidade da omissão, devem ter as avenças rescindidas. A consequência da rescisão do acordo é a perda dos benefícios concedidos aos colaboradores. O primeiro efeito é o fim da imunidade dada aos executivos da JF, Ricardo Saldi e Joesley Batista. Por isso, eles também foram alvos da denúncia de hoje do Procurador-Geral contra o presidente Michel Temer. Além disso, será feito um aditamento à primeira denúncia contra Temer por corrupção para incluir Joesley e Saldi por corrupção ativa. O processo de revisão foi aberto depois que os delatores Joesley e Saldi entregaram aos procuradores uma gravação que revelou que eles poderiam ter omitido informações sobre crimes durante o processo de delação. Na gravação, os dois dão a entender que o ex-procurador Marcelo Miller orientou os executivos na negociação do acordo, enquanto ainda era procurador, sem o conhecimento de seus superiores. Na data da gravação, 17 de março, Marcelo Miller já tinha pedido demissão do cargo de procurador, mas ainda não tinha sido exonerado do cargo. Na decisão, Janot afirma que existem trechos no áudio que levam à conclusão de que Marcelo Miller, ainda na condição de procurador da República, auxiliou os executivos da JF a escamotear e manipular fatos e provas, a filtrar informações e a ajustar depoimentos, e que esses fatos significam obstrução à justiça. Janot afirmou que as provas obtidas com o acordo continuam válidas, tanto que usou essas provas para fazer a denúncia contra o presidente Michel Temer. Janot explicou que a consequência jurídica da rescisão do acordo por culpa exclusiva do colaborador é a perda da premiação e a validade de todas as provas produzidas, que poderão ser usadas nos processos em curso e futuros. Por enquanto, o procurador manteve o acordo do diretor jurídico da JF, Francisco de Assis. Janot afirma que não há elementos suficientes nos autos para decidir sobre a revisão do seu acordo. O documento da rescisão foi enviado para homologação pelo ministro do Supremo, Luiz Edson Fachin. Também está com Fachin o pedido de Janot para converter a prisão dos dois de temporária para preventiva, que não tem prazo definido para terminar. A prisão de ambos vence hoje. Janot poderia pedir prorrogação do prazo por mais 5 dias, mas decidiu pedir a conversão em prisão preventiva. Os outros executivos da JF que fecharam delação continuam com seus acordos em vigor. Se surgirem fatos novos contra eles, também pode haver revisão. No caso de Wesley Batista, preso em São Paulo por suspeita de lucro ilegal no mercado financeiro,
Caso se confirme que ele cometeu esse crime, o fato poderá ser usado para eventual rescisão do acordo dele. A defesa de Joesley Batista e de Ricardo Saldi disse que o procurador usurpou competência do Supremo Tribunal Federal ao querer rescindir o acordo de delação homologado pelo ministro Fachin. A defesa alegou que a Procuradoria agiu sem motivo relevante para contornar críticas à imunidade total concedida aos dois delatores. O advogado Antônio Carlos de Almeida disse que os dois executivos acreditaram na boa-fé da Procuradoria quando firmaram o acordo de delação. Segundo o advogado, Rodrigo Janot cria fatos bombásticos às vésperas de deixar o posto para atrair a atenção da imprensa e dos poderes da República. Lula é apontado como o verdadeiro dono do apartamento. Segundo as investigações, o apartamento mais um terreno para a sede do Instituto Lula somam 13 milhões de reais em propina paga pela Odebrecht. O ex-presidente nega e diz que a mulher dele, Marisa Letícia, alugou o apartamento para uso da família em 2011. O juiz Sérgio Moro perguntou a Lula como foram feitos os pagamentos do aluguel a partir de então e se ele guardou os comprovantes. Por exemplo, foram feitos depósitos bancários entre 2011 e 2015, esses aluguéis? Foram feitos depósito bancário, não sei como, mas foi feito, foi pagamento. O senhor ex-presidente tem recibos do pagamento desses aluguéis? Deve ter recibo, deve ter. Posso procurar o contador e saber se tem recibo. Salvo engano do juiz, os recibos não foram apresentados ainda, o senhor ex-presidente sabe o motivo? É isso, eu não sei. Nem sei se já foi pedido para os advogados apresentar. O apartamento está registrado em nome de Glaucus da Costa Marques, que adquiriu o imóvel em 2010. Glaucus é primo do pecuarista José Carlos Bunlai, amigo de Lula. O Ministério Público diz que Glaucus atuou como laranja. Os valores correspondentes aos aluguéis que teriam sido pagos a Glaucus a partir de 2011 constam no imposto de renda de Lula e de Glaucus. O Ministério Público afirma que foi uma manobra para dar veracidade a um falso contrato de locação, porque não encontrou movimentação bancária que comprovasse os pagamentos. Na semana passada, Glaucus da Costa Marques disse que começou a receber o aluguel só em 2015, no mesmo mês em que Bunlai foi preso. O senhor declarou a Receita o recebimento desses aluguéis? Declarei. Era uma declaração falsa, portanto? É uma declaração falsa a Receita Federal que foi feita? É, mas acontece o seguinte, eu tinha um contrato de aluguel. Como é que eu ia fazer? Se eu não declarasse, entendeu? Eu declarei que eu recebi os aluguéis, mas eu não recebi. Na audiência, o ex-presidente Lula também negou acusações feitas pelo ex-ministro da Fazenda de seu governo, Antônio Palocci. Em depoimento, Palocci disse que Lula e o empresário Emílio Odebrecht fizeram um pacto de sangue, que incluía um pacote de 300 milhões de reais em propinas para o PT, além de agrados ao ex-presidente. O Emílio abordou no final de 2010, não foi para oferecer alguma coisa, doutor, foi para fazer um pacto, que eu chamei de pacto de sangue, porque envolvia um presente pessoal, que era um sítio, envolvia o prédio de um museu, pago pela empresa, que envolvia palestras pagas a 200 mil reais, fora impostos, combinadas com a Odebrecht para o próximo ano, várias palestras. Envolvia uma reserva de 300 milhões de reais. O companheiro Palocci vem aqui e conta uma série de... Pelo ex-ministro da Fazenda de seu governo, Antônio Palocci. Em depoimento, Palocci disse que Lula e o empresário Emílio Odebrecht fizeram um pacto de sangue, que incluía um pacote de 300 milhões de reais em propinas para o PT, além de agrados ao ex-presidente. O Emílio abordou no final de 2010, não foi para oferecer alguma coisa, doutor, foi para fazer um pacto, que eu chamei de pacto de sangue, porque envolvia um presente pessoal, que era um sítio, envolvia o prédio de um museu, pago pela empresa, que envolvia palestras pagas a 200 mil reais, fora impostos, combinadas com a Odebrecht para o próximo ano, várias palestras. Envolvia uma reserva de 300 milhões de reais. O companheiro Palocci vem aqui e conta uma série de verdades. Ele fala, sabe, de um fundo, sabe, que hora é 300, outra hora é 200, mas que ele não soube, ele não estava lá, fui eu que contei para ele. Ele fala do terreno com a maior disfarçatez. Se ele cometeu ilícito, ele que diga que cometeu.
Veja, eu acho que eu tenho pena do Palocci e não raiva, porque o Palocci era uma figura política respeitada nesse país. Lula foi repreendido quando chamou de querida uma procuradora. Tem conhecimento da formalização? Não tenho, querida, não tenho. Também pediria que o senhor ex-presidente referisse ao membro do Ministério Público pelo tratamento protocolar devido. Como é que seria, doutora? O senhor ex-presidente não tem nenhuma intenção negativa em utilizar esse termo querida, mas não, peço que não utilize, tá? Pode chamar de doutora, tá bem. Senhora procuradora, tá bem. Perfeito. O juiz Sérgio Moro interrompeu Lula quando achou que o ex-presidente estava utilizando o interrogatório para fazer campanha. Todo e profundo respeito que eu tenho cada vez que eu sento aqui. Cada vez que eu saio daqui, ou cada vez que eu ligo na televisão, eu vejo as pessoas fazendo campanha contra mim. Certo. Senhor ex-presidente, não é para campanha, nem aqui para fazer declarações. O que o senhor quer falar sobre o objeto da denúncia? O advogado do ex-presidente disse que não há provas contra Lula. Ficou claro, insisto, que ele jamais solicitou, jamais aceitou ou recebeu a propriedade de qualquer dos imóveis indicados na denúncia. E também ficou claro que ele não participou de qualquer ato ilícito, de qualquer ato que pudesse beneficiá-lo. O advogado de Palocci rebateu Lula. Enquanto ele mantinha o silêncio, ele era apontado como um homem inteligente e virtuoso. Depois que ele passou a dizer a verdade, o Lula vem com esse choro. Se eu não declarasse, entendeu? Eu declarei que eu recebi os aluguéis, mas eu não recebi. Na audiência, o ex-presidente Lula também negou acusações feitas pelo ex-ministro da Fazenda de seu governo, Antônio Palocci. Em depoimento, Palocci disse que Lula e o empresário Emílio Odebrecht fizeram um pacto de sangue, que incluía um pacote de 300 milhões de reais em propinas para o PT, além de agrados ao ex-presidente. O Emílio abordou no final de 2010, não foi para oferecer alguma coisa, doutor, foi para fazer um pacto, que eu chamei de pacto de sangue, porque envolvia um presente pessoal, que era um sítio, envolvia o prédio de um museu, pago pela empresa, que envolvia palestras pagas a 200 mil reais, fora impostos, combinadas com a Odebrecht para o próximo ano, várias palestras. E envolvia uma reserva de 300 milhões de reais. O companheiro Palocci vem aqui e conta uma série de verdade. Ele fala, sabe, de um fundo, sabe, que hora é 300, outra hora é 200, mas que ele não soube, ele não estava lá, fui eu que contei para ele. Ele fala do terreno com a maior disfarçatez. Se ele cometeu ilícito, ele que diga que cometeu. Veja, eu acho que eu tenho pena do Palocci e não raiva, porque o Palocci era uma figura política respeitada nesse país. Lula foi repreendido quando chamou de querida uma procuradora. Tem conhecimento da formalização? Não tenho, querida, não tenho. Também pediria que o senhor ex-presidente referisse ao membro do Ministério Público pelo tratamento protocolar devido. Como é que seria, doutora? O senhor ex-presidente não tem nenhuma intenção negativa em utilizar esse termo querida, mas não, peço que não utilize, tá? Pode chamar de doutora, tá bem. Senhora procuradora, tá bem. Perfeito. O juiz Sérgio Moro interrompeu Lula quando achou que o ex-presidente estava utilizando o interrogatório para fazer campanha. Todo e profundo respeito que eu tenho cada vez que eu sento aqui. Cada vez que eu saio daqui, ou cada vez que eu ligo na televisão, eu vejo as pessoas fazendo campanha contra mim. Certo. Senhor ex-presidente, não é para campanha, nem aqui para fazer declarações. O que o senhor quer falar sobre o objeto da denúncia? O advogado do ex-presidente disse que não há provas contra Lula. Ficou claro, insisto, que ele jamais solicitou, jamais aceitou ou recebeu a propriedade de qualquer dos imóveis indicados na denúncia. E também ficou claro que ele não participou de qualquer ato ilícito, de qualquer ato que pudesse... O advogado de Palocci rebateu Lula. Enquanto ele mantinha o silêncio, ele era apontado como um homem inteligente e virtuoso. Depois que ele passou a dizer a verdade,
o Lula vem com esse choro. Se eu não declarasse, entendeu? Eu declarei que eu recebi os aluguéis, mas eu não recebi. Na audiência, o ex-presidente Lula também negou acusações feitas pelo ex-ministro da Fazenda de seu governo, Antônio Palocci. Em depoimento, Palocci disse que Lula e o empresário Emílio Odebrecht fizeram um pacto de sangue, que incluía um pacote de 300 milhões de reais em propinas para o PT, além de agrados ao ex-presidente. O Emílio abordou no final de 2010, não foi para oferecer alguma coisa, doutor, foi para fazer um pacto, que eu chamei de pacto de sangue, porque envolvia um presente pessoal, que era um sítio, envolvia o prédio de um museu, pago pela empresa, que envolvia palestras pagas a 200 mil reais, fora impostos, combinadas com a Odebrecht para o próximo ano, várias palestras. E envolvia uma reserva de 300 milhões de reais. O companheiro Palocci vem aqui e conta uma série de verdades. Ele fala, sabe, de um fundo, sabe, que hora é 300, outra hora é 200, mas que ele não soube, ele não estava lá, fui eu que contei para ele. Ele fala do terreno com a maior disfarçatez. Se ele cometeu ilícito, ele que diga que cometeu. Veja, eu acho que eu tenho pena do Palocci e não raiva, porque o Palocci era uma figura política respeitada nesse país. Lula foi repreendido quando chamou de querida uma procuradora. Tem conhecimento da formalização? Não tenho, querida, não tenho. Também pediria que o senhor ex-presidente referisse ao membro do Ministério Público pelo tratamento protocolar devido. Como é que seria, doutora? O senhor ex-presidente não tem nenhuma intenção negativa em utilizar esse termo querida, mas não peço que não utilize, tá? Pode chamar de doutora, tá bem. Senhora procuradora, tá bem. Perfeito? O juiz Sérgio Moro interrompeu Lula quando achou que o ex-presidente estava utilizando o interrogatório para fazer campanha. Todo e profundo respeito que eu tenho cada vez que eu sento aqui. Cada vez que eu saio daqui, ou cada vez que eu ligo na televisão, eu vejo as pessoas fazendo campanha contra mim. Certo. Senhor ex-presidente, não é para campanha, nem aqui para fazer declarações. O que o senhor quer falar sobre o objeto da denúncia? O advogado do ex-presidente disse que não há provas contra Lula. Ficou claro, insisto, que ele jamais solicitou, jamais aceitou ou recebeu a propriedade de qualquer... Fizeram um pacto de sangue, que incluía um pacote de 300 milhões de reais em propinas para o PT, além de agrados ao ex-presidente. O Emílio abordou no final de 2010, não foi para oferecer alguma coisa, doutor, foi para fazer um pacto, que eu chamei de pacto de sangue, porque envolvia um presente pessoal, que era um sítio, envolvia o prédio de um museu, pago pela empresa, que envolvia palestras pagas a 200 mil reais, fora impostos, combinadas com a Odebrecht para o próximo ano, várias palestras. E envolvia uma reserva de 300 milhões de reais. O companheiro Palocci vem aqui e conta uma série de verdades. Ele fala, sabe, de um fundo, sabe, que hora é 300, outra hora é 200, mas que ele não soube, ele não estava lá, fui eu que contei para ele. Ele fala do terreno com a maior disfarçatez. Se ele cometeu ilícito, ele que diga que cometeu. Veja, eu acho que eu tenho pena do Palocci e não raiva, porque o Palocci era uma figura política respeitada nesse país. Lula foi repreendido quando chamou de querida uma procuradora. Tem conhecimento da formalização? Não tenho, querida, não tenho. Também pediria que o senhor ex-presidente referisse ao membro do Ministério Público pelo tratamento protocolar devido. Como é que seria, doutora? O senhor ex-presidente não tem nenhuma intenção negativa em utilizar esse termo querida, mas não peço que não utilize, tá? Pode chamar de doutora, tá bem. Senhora procuradora, tá bem. Perfeito? O juiz Sérgio Moro interrompeu Lula quando achou que o ex-presidente estava utilizando o interrogatório para fazer campanha. Todo e profundo respeito que eu tenho cada vez que eu sento aqui. Cada vez que eu saio daqui, ou cada vez que eu ligo na televisão,
Eu vejo as pessoas fazendo campanha contra mim. Certo. Senhor ex-presidente, não é para campanha, nem aqui para fazer declarações. O que o senhor quer falar sobre o objeto da denúncia? O advogado do ex-presidente disse que não há provas contra Lula. Ficou claro, insisto, que ele jamais solicitou, jamais aceitou ou recebeu a propriedade de qualquer dos imóveis indicados na denúncia. E também ficou claro que ele não participou de qualquer ato ilícito, de qualquer ato que pudesse beneficiá-lo. O advogado de Palocci rebateu Lula. Enquanto ele mantinha o silêncio, ele era apontado como um homem inteligente e virtuoso. Depois que ele passou a dizer a verdade, o Lula vem com esse chororô. Então, essa é a lógica com a qual ele trabalha. As pessoas que o apontam... No final de 2010, não foi para oferecer alguma coisa, doutor, foi para fazer um pacto, que eu chamei de pacto de sangue, porque envolvia um presente pessoal, que era um sítio, envolvia o prédio de um museu, pago pela empresa, que envolvia palestras pagas a R$200 mil, fora impostos, combinadas com a Odebrecht para o próximo ano, várias palestras. Envolvia uma reserva de R$300 milhões. O companheiro Palocci vem aqui e conta uma série de verdades. Ele fala, sabe, de um fundo, sabe, que hora é 300, outra hora é 200, mas que ele não soube, ele não estava lá, fui eu que contei para ele. Ele fala do terreno com a maior disfarçatez. Se ele cometeu ilícito, ele que diga que cometeu. Veja, eu acho que eu tenho pena do Palocci e não raiva, porque o Palocci era uma figura política respeitada nesse país. Lula foi repreendido quando chamou de querida uma procuradora. Tem conhecimento da formalização? Não tenho, querida, não tenho. Também pediria que o senhor ex-presidente referisse ao membro do Ministério Público pelo tratamento protocolar devido. Como é que seria, doutora? O senhor ex-presidente não tem nenhuma intenção negativa em utilizar esse termo querida, mas não... Peço que não utilize, tá? Pode chamar de doutora. Tá bem. Senhora procuradora. Tá bem. Perfeito? O juiz Sérgio Moro interrompeu Lula quando achou que o ex-presidente estava utilizando o interrogatório para fazer campanha. Todo e profundo respeito que eu tenho cada vez que eu sento aqui. Cada vez que eu saio daqui, ou cada vez que eu ligo na televisão, eu vejo as pessoas fazendo campanha contra mim. Certo. Senhor ex-presidente, não é para campanha, nem aqui para fazer declarações. O que o senhor quer falar sobre o objeto da denúncia? O advogado do ex-presidente disse que não há provas contra Lula. Ficou claro, insisto, que ele jamais solicitou, jamais aceitou ou recebeu a propriedade de qualquer dos imóveis indicados na denúncia. E também ficou claro que ele não participou de qualquer ato ilícito, de qualquer ato que pudesse beneficiá-lo. O advogado de Palocci rebateu Lula. Enquanto ele mantinha o silêncio, ele era apontado como um homem inteligente e virtuoso. Depois que ele passou a dizer a verdade, o Lula vem com esse choro. Se eu não declarasse, entendeu? Eu declarei que eu recebi os aluguéis, mas eu não recebi. Na audiência, o ex-presidente Lula também negou acusações feitas pelo ex-ministro da Fazenda de seu governo, Antônio Palocci. Em depoimento, Palocci disse que um contrato de aluguel foi forjado para justificar o uso do imóvel. Na ação, o ex-presidente Lula é apontado como o verdadeiro dono do apartamento. Segundo as investigações, o apartamento mais um terreno para a sede do Instituto Lula somam 13 milhões de reais em propina paga pela Odebrecht. O ex-presidente nega e diz que a mulher dele, Marisa Letícia, alugou o apartamento para uso da família em 2011. O juiz Sérgio Moro perguntou a Lula como foram feitos os pagamentos do aluguel a partir de então e se ele guardou os comprovantes. Por exemplo, foram feitos depósitos bancários entre 2011 e 2015, esses aluguéis? Foram feitos depósito bancário, não sei como, mas foi feito, foi pagamento. O senhor ex-presidente tem recibos do pagamento desses aluguéis? Deve ter recibo, deve ter. Posso procurar o contador e saber se tem recibo. Salvo engano do juiz, esses recibos não foram apresentados ainda, o senhor ex-presidente sabe o motivo? É isso, eu não sei. Nem sei se já foi pedido para os advogados apresentar.
O apartamento está registrado em nome de Glaucus da Costa Marques, que adquiriu o imóvel em 2010. Glaucus é primo do pecuarista José Carlos Bunlai, amigo de Lula. O Ministério Público diz que Glaucus atuou como laranja. Os valores correspondentes aos aluguéis que teriam sido pagos a Glaucus a partir de 2011 constam no imposto de renda de Lula e de Glaucus. O Ministério Público afirma que foi uma manobra para dar veracidade a um falso contrato de locação, porque não encontrou movimentação bancária que comprovasse os pagamentos. Na semana passada, Glaucus da Costa Marques disse que começou a receber o aluguel só em 2015, no mesmo mês em que Bunlai foi preso. O senhor declarou à Receita o recebimento desses aluguéis? Declarei. Era uma declaração falsa, portanto? É uma declaração falsa a Receita Federal que foi feita? É, mas acontece o seguinte, eu tinha um contrato de aluguel. Como é que eu ia fazer? Se eu não declarasse, entendeu? Eu declarei que eu recebi os aluguéis, mas eu não recebi. Na audiência, o ex-presidente Lula também negou acusações feitas pelo ex-ministro da Fazenda de seu governo, Antônio Palocci. Em depoimento, Palocci disse que Lula e o empresário Emílio Odebrecht fizeram um pacto de sangue, que incluía um pacote de 300 milhões de reais em propinas para o PT, além de agrados ao ex-presidente. O Emílio abordou no final de 2010, não foi para oferecer alguma coisa, doutor, foi para fazer um pacto, que eu chamei de pacto de sangue, porque envolvia um presente pessoal, que era um sítio, envolvia o prédio de um museu, pago pela empresa, que envolvia palestras pagas a 200 mil reais, fora impostos, combinadas com a Odebrecht. Um pacto de sangue, que incluía um pacote de 300 milhões de reais em propinas para o PT, além de agrados ao ex-presidente. O Emílio abordou no final de 2010, não foi para oferecer alguma coisa, doutor, foi para fazer um pacto, que eu chamei de pacto de sangue, porque envolvia um presente pessoal, que era um sítio, envolvia o prédio de um museu, pago pela empresa, que envolvia palestras pagas a 200 mil reais, fora impostos, combinadas com a Odebrecht para o próximo ano, várias palestras. E envolvia uma reserva de 300 milhões de reais. O companheiro Palocci vem aqui e conta uma série de verdades. Ele fala, sabe, de um fundo, sabe, que hora é 300, outra hora é 200, mas que ele não soube, ele não estava lá, fui eu que contei para ele. Ele fala do terreno com a maior disfarçatez. Se ele cometeu ilícito, ele que diga que cometeu. Veja, eu acho que eu tenho pena do Palocci e não raiva, porque o Palocci era uma figura política respeitada nesse país. Lula foi repreendido quando chamou de querida uma procuradora. Tem conhecimento da formalização? Não tenho, querida, não tenho. Também pediria que o senhor ex-presidente referisse ao membro do Ministério Público pelo tratamento protocolar devido. Como é que seria, doutora? O senhor ex-presidente não tem nenhuma intenção negativa em utilizar esse termo querida, mas não... Peço que não utilize, tá? Pode chamar de doutora. Tá bem. Senhora procuradora. Tá bem. Perfeito. O juiz Sérgio Moro interrompeu Lula quando achou que o ex-presidente estava utilizando o interrogatório para fazer campanha. Todo e profundo respeito que eu tenho cada vez que eu sento aqui. Cada vez que eu saio daqui, ou cada vez que eu ligo na televisão, eu vejo as pessoas fazendo campanha contra mim. Certo. Senhor ex-presidente, não é para campanha, nem aqui para fazer declarações. O que o senhor quer falar sobre o objeto da denúncia? O advogado do ex-presidente disse que não há provas contra Lula. Ficou claro, insisto, que ele jamais solicitou, jamais aceitou ou recebeu a propriedade de qualquer dos imóveis indicados na denúncia. E também ficou claro que ele não participou de qualquer ato ilícito, de qualquer ato que pudesse beneficiá-lo. O advogado de Palocci rebateu Lula. Enquanto ele mantinha o silêncio, ele era apontado como um homem inteligente e virtuoso. Depois que ele passou a dizer a verdade, o Lula vem com esse choro. Se eu não declarasse, entendeu? Eu declarei que eu recebi os aluguéis, mas eu não recebi.